Sejam bem-vindos e vamos a mais uma questão bíblica. O crente, o evangélico, pode voltar ao catolicismo? Aquele que um dia já foi católico, ele pode voltar novamente ao catolicismo? Isso é possível? E se ele voltar, perderá a salvação? Ou uma pessoa evangélica hoje, que talvez não tenha sido católico, é possível essa pessoa ir ao catolicismo? Deus deu o livre arbítrio e cada pessoa pode fazer o que ela quiser da vida. Ninguém vai impedi-la e nem Deus. Mas se uma pessoa que hoje é evangélica e no passado foi católica, deve ver qual foi o motivo de ter saído do catolicismo e ido a alguma igreja evangélica. Se dependendo o tipo da igreja evangélica que ela está, se não é uma igreja que se submete à palavra de Deus, ou tenha ensinos baseados em profecias, revelações e coisas que não existem na Bíblia, não haverá muita diferença em voltar ao catolicismo. Porque o catolicismo segue tradição religiosa que não existe na Bíblia. Por exemplo, uma testemunha de Jeová e um adventista seguem coisas que não existem na Bíblia. Então, pouca diferença vai haver se ir para o catolicismo. Deve ver também se a pessoa tinha comunhão com Deus e uma conversão genuína ao Evangelho e seguia somente os ensinos bíblicos e não tradições religiosas, como tem o catolicismo, será o mesmo que Israel quando saiu do Egito e no deserto, quando estava em dificuldade, quiseram voltar ao Egito. Da mesma forma, o crente que pensa em voltar ao catolicismo, ele pensa em voltar ao Egito, voltar para a Babilônia. Israel saiu do Egito, mas o coração deles ficou lá. Voltar atrás pode ser que o coração de alguém ficou lá. Pode ser que a pessoa foi para uma igreja evangélica, às vezes por causa de promessa de milagre. A pessoa tinha algum problema, ou uma igreja anunciou que ela cura, que ela prospera, que enriquece, e aconteceu que o milagre não veio, não aconteceu absolutamente nada. E ela pensa em voltar. Eu já vi casos assim, pelo menos um de pessoa que foi para a igreja evangélica, foi para a Assembleia de Deus. Ela era bem católica. E ela foi lá porque namorava um rapaz. E daí o namoro não deu certo e ela voltou ao catolicismo. Por quê? Não houve conversão. Ela foi lá com outra intenção, por outro motivo, mas não teve um encontro genuíno com Deus. Então, muitas destas pessoas nunca tiveram uma conversão genuína, nunca tiveram experiência com Deus. Foi algo que o atraiu, mas nunca teve um encontro com Deus. E existem vários casos, cada um caso é um caso. E alguns podem se apostatar. A apostasia é possível. A apostasia é o abandono da fé e se voltar a falsos ensinos. 1 Timóteo 4,1, Paulo disse que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? No grupo dos apóstatas, tanto tem pessoas que saem do verdadeiro evangelho para seguir falsos ensinos, como adventista, testemunhas de Jeová, né? Que grande parte dos membros de adventista e testemunho de Jeová são ex-evangélicos. Muitos destes não tinham estudo bíblico, não tinham entendimento e acabaram sendo enganados. Então, voltar ao catolicismo é voltar ao Egito, é voltar à Babilônia. A mulher de Ló saiu de Sodoma
mas o coração dela ficou lá. Por isso que ela olhou para trás. Quem lança a mão do arado não pode mais voltar atrás, não pode mais olhar para trás. Veja o que Paulo disse, Filipenses 3, verso 13. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Veja bem, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Só isso. Veja bem, avançando aos que estão diante de mim e esquecendo as que ficaram para trás. Agora veja Gálatas 1, verso 13, o que Paulo disse. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Ele era judaizante, ele era fariseu. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição de meus pais. Preste atenção, mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem sangue. Veja bem, Paulo era fariseu, zeloso pelo judaísmo e seguia à risca a tradição de seus pais. Mas quando conheceu Jesus, não consultou a carne e nem sangue, nem seu pai, nem sua mãe, e nem os judaizantes, nem os fariseus. Ele estava convicto do caminho a seguir, sem olhar para trás, como eu já li. Mas ele foi revelado Jesus na vida dele. Veja que ele disse que foi separado desde o ventre da mãe dele. Ele foi separado e Deus o chamou e revelou seu Filho em mim. Então ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma conversão genuína e não se apostatou. Paulo vivia em constante... Veja Gálatas e algumas epístolas onde Paulo batalhava para que os judeus não voltassem ao judaísmo. Os judeus que se converteram ao cristianismo, eles eram pressionados a voltar ao judaísmo. Voltar ao catolicismo pode, mas será voltar atrás e novamente seguir dogmas e tradições religiosas feitas por homens. Seria o mesmo de Paulo voltar ao judaísmo, voltar ao farisaísmo. O mesmo de Moisés voltar ao Egito. Em Hebreus 10, 26, o escritor de Hebreus disse aos cristãos que eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo. Ele disse que se eles voltassem atrás, não restaria mais sacrifício pelo pecado deles. Se pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas apenas uma expectação de fogo, né, que iriam de consumi-los. Ele diz que se os judeus voltassem ao judaísmo, os judeus cristãos voltassem ao judaísmo, não haveria mais sacrifício pelo pecado voluntário. No Velho Testamento tinha sacrifício pelo pecado voluntário, mas Jesus já tinha vindo e já tinha feito sacrifício único e perfeito. Então, se eles pecassem voluntariamente, não haveria mais sacrifício pelo pecado, mas sim a condenação eterna. Porque voltar ao judaísmo é negar a Cristo, porque o judaísmo não acredita em Cristo. Então seria negar a Cristo e perder definitivamente a salvação. Então esse é o conselho que a Bíblia dá. Quem lança a mão do arado não olha mais para trás, não volta atrás. Senão vai virar estátua de sal, senão vai morrer perdido no deserto sem Cristo. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Eu falei de forma que não ofende a ninguém, né? Que o foco aqui não é ofender, né? Então eu creio que não ofendi ninguém. Se gostou, dá um joinha aí. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.